É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre atrasos na educação decorrentes da pandemia, política de recuperação da educação básica e homeschooling. Eu converso com a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora de Educação do Banco Mundial. Cláudia Costin, boa noite. Boa noite, é um prazer falar com você, Denise, e com quem assiste a TV Gazeta. Bom, Cláudia, nós já falamos aqui várias vezes sobre o atraso que a pandemia provocou na educação e nós tivemos a confirmação desse atraso no censo que o MEC realizou recentemente, inclusive com uma parte específica para matemática e português, e a gente teve a confirmação do abandono escolar, né? No ensino médio foi de 2,3% em 2020 para 5% em 2021, no norte passou de 10%, nós tivemos mesmo com o contínuo curricular, que juntou 2 anos letivos, o número de estudantes que passaram de ano caiu de 95% para 90%, e aí o percentual de estudantes que não têm condição de fazer questões básicas de matemática, de leitura, é assustador, né? Chega a metade, no caso de quem chegou ao 5º ano. Então, eu queria saber como é que você avalia essa situação ainda hoje, não é? Nós já tivemos a retomada das aulas e a gente vê que não está sendo fácil compensar todo esse atraso, né? Olha, Denise, infelizmente, nós vivemos a maior crise da história da educação recente, lembrando que durante muitos anos as crianças não estavam todas na escola. Com as crianças finalmente tendo acesso à educação básica, essa é a maior crise que nós já vivemos. 2 anos quase inteiros, 2 anos letivos quase inteiros de escolas fechadas, trouxeram consequências muito importantes e tristes na aprendizagem das crianças e até na permanência das crianças na escola nesse retorno. É importante lembrar que durante o período em que as escolas estiveram fechadas, o trabalho infantil foi retomado. Nós tivemos, infelizmente, eu trabalho no observatório, eu sou membro do Observatório dos Direitos Humanos do Judiciário, a quantidade de denúncias que chegaram durante esses 2 anos sobre trabalho infantil é impressionante. Além disso, as crianças se desengajaram do processo de aprender, especialmente os adolescentes, e as desigualdades educacionais, que já eram muito grandes, né, no PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação, que é aplicado a cada 3 anos, no de 2018, que foi o último que teve resultados divulgados, o Brasil foi considerado o 2º país mais desigual do ponto de vista educacional entre os que participaram. Agora, isso foi antes da pandemia. 2 anos inteiros de escolas fechadas, uns em casas onde há livros, há conectividade, equipamentos, os pais em teletrabalho ajudando a organizar a aprendizagem das crianças, outros em casa que os pais saíram para a rua para buscar fonte de renda, sem livros, sem equipamentos, sem conectividade. Imagine o fosso que se abriu. Então, infelizmente, as notícias são ruins sobre o retorno às aulas. O censo acabou comprovando, como eu disse, essa piora toda que houve nesses 2 anos. Agora, o governo, nesta semana, anunciou a Política Nacional para a Recuperação da Aprendizagem na Educação Básica, tentando contemplar medidas aí que possam reduzir a evasão escolar, o abandono escolar, melhorar a trajetória escolar, diminuindo a distorção, idade séria, esse atraso todo que foi verificado, incorporação de novas tecnologias, formação, inclusive, para uso de recursos digitais focados na educação. Eu queria saber, a partir do que foi publicado, você acha que a gente consegue ter, por parte do MEC, um suporte importante para a retomada da qualidade do ensino ou pela melhoria da qualidade do ensino? Olha, nós estamos atrasados nisso, né? Quer dizer, nós precisávamos que o MEC tivesse coordenado a resposta educacional à Covid, ou seja, a aprendizagem em casa.
Houve algum esforço importante por parte de governos estaduais e municipais, mas o MEC esteve ausente nesse período. É importante registrar isso. Eles acharam agora que deve coordenar a recomposição das aprendizagens não deixa de ser positivo. Vamos torcer para que ainda se possa fazer, mas o que eu vejo mobilização do Congresso e mesmo do Executivo é muito mais no homeschooling, que é uma falsa resposta a esse problema, e para questões ligadas à retomada do pagamento no ensino superior. Eu não acho que estamos indo por um caminho bom. A recomposição das aprendizagens vai ser muito importante. Nós não podemos varrer os problemas para debaixo do tapete, fingir que as crianças não tiveram perdas brutais. É só olhar o que aconteceu com a alfabetização, com um percentual altíssimo de crianças que no 4º e no 5º ano não estão alfabetizadas, e também problemas de saúde mental. Nós tivemos em 2019, ainda bem, a derrubada do veto presidencial a uma lei que obrigava as redes públicas a terem psicólogos e assistentes sociais para apoiar a ação dos professores, e isso vai poder nos ajudar desde que as redes tenham conseguido se organizar nessa direção, e nós vamos ter que ter mais horas de aula para recompor essas aprendizagens, e isso custa algum dinheiro. Então, não vai ser fácil, mas é importante um esforço nacional para que isso aconteça de verdade. Então, o Programa Nacional do MEC é bem-vindo, sim, se o esforço se somar agora ao que as redes já vinham tentando fazer, e vamos ver se a gente avança num esforço, como eu disse, de sociedade para que essas perdas desapareçam. E agora vamos falar dessas questões que você citou, o homeschooling, que está em tramitação agora no Senado, foi aprovado pela Câmara, que é a educação sob responsabilidade das próprias famílias em casa. Se colocou algumas exigências de averiguação quanto à evolução dos alunos, se eles estão de fato aprendendo. Municípios vão ter que participar disso também, o que pode acarretar mais custos, mas eu queria a sua avaliação em relação a isso, porque a gente sabe que tem uma questão de doutrina por trás disso, de se tentar tirar a criança de escolas que, na visão dos pais, podem passar mensagens que não são adequadas aos costumes da própria família, às ideias políticas, não é? Olha, o homeschooling existe em mais de 20 países. Não é um absurdo existir algum dispositivo legal que abrigue o homeschooling, que atende nos países que têm bons sistemas de homeschooling, não mais do que 4% das famílias que precisam, por alguma circunstância, desse provimento. Agora, durante a maior crise da educação brasileira, a gente achar que é uma prioridade, foi votada até urgência, ter homeschooling, é completamente fora de contexto, é não ter sensibilidade para o que está acontecendo hoje nas escolas. Ao ver a aprovação do homeschooling, eu achei positivo, sim, que se tenham colocado algumas travas, como os pais terem ensino superior, a criança tem que seguir o mesmo currículo nacional e assistentes sociais têm que visitar essa família para evitar, porque em vários países, nos Estados Unidos, eu dou aula parte do ano nos Estados Unidos, há muito problema de violência doméstica que aparece, e a pandemia nos mostrou que violência doméstica é até exploração sexual de meninas e meninos, e às vezes dentro de casa, né, acontece. Não é a regra, mas acontece, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu diria em resumo? Não era o momento para aprovar essa lei. O Brasil tem emergências enormes em educação. Entendo aprovado na Câmara, ainda tenho esperança que o Senado deixe isso para mais tarde, para outros anos, não num ano desse tipo.
que se mantenham restrições sólidas para garantir que só gente preparada trabalhe com essas crianças e que essas crianças não tenham uma perda tão grande de convivência social, sim, porque o ideal não é a criança viver o homeschooling. É importante a gente pensar se está querendo implantar homeschooling para que pais que sejam contra a ciência possam ensinar em casa criacionismo ou outras teorias que não fazem sentido. Nada substitui o professor e uma escola. Ouvimos a Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora de Educação do Banco Mundial. Cláudia, muito obrigada, uma boa noite. Eu é que agradeço, um prazer falar com você. Quero com você.